Olá, meus amigos, professor Júnior Vieira. Estamos aqui iniciando o nosso curso de Direito Constitucional. Estou muito feliz, espero poder contribuir com o teu crescimento, com o teu estudo. Antes de mais nada, gostaria de deixar aqui os nossos contatos, a nossa rede social. Nosso editor vai colocar aqui no primeiro vídeo. Coloque aqui, professor Júnior Vieira, beleza? Lá no Instagram, também no Facebook. O nosso e-mail específico, Prof. Júnior Vieira. Você terá aqui também uma ouvidoria, não é isso? A ouvidoria do Método X, que você encontra lá no nosso site. Fique à vontade. Inclusive a parte de monitoria que nós teremos aqui no nosso curso, para as demais disciplinas, que vai te levar aí, vai te ajudar, te levando à aprovação no concurso público. Eu quero ser um instrumento que vai contribuir, logicamente, para o teu estudo, e sem mais conversas, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, que é, logicamente, o estudo do direito constitucional. Eu vou começar o nosso curso aqui especificamente, vamos comigo. O nosso curso aqui, nós vamos falar, a priori, primeiro tópico do meu curso, direitos fundamentais. Vamos falar aqui dos direitos fundamentais, essa ideia aqui da teoria geral, que é muito importante, não existe prova de concurso público que não aborde, não é isso? A teoria geral dos direitos fundamentais. Então, sem mais conversa, avançando no primeiro tópico aí do seu edital, já pode ir gravando no seu edital. Você que está com o edital verticalizado, já coloque lá, já marque aí o primeiro ponto. Teoria geral, direitos fundamentais, não é isso? Primeiro tópico, a teoria geral dos direitos fundamentais. Então, quando eu falo de teoria geral, o primeiro ponto a ser estudado é a evolução histórica dos direitos fundamentais. Não vai ter concurso, não vai ter prova que não aborde esse tema. Até confesso que houve uma época que caía mais em prova. Mas esse estudo da evolução histórica é um assunto corriqueiro em concurso público que você, meu aluno, não tem o direito de errar. Você não pode pensar em errar uma questão como essa na sua prova. Então, avançando, quando eu falo aqui de evolução histórica, eu estou falando dos direitos que surgiram, ou seja, quando esse direito, vou abreviar, quando surgiu no tempo um determinado direito fundamental. Quando que ele surgiu no tempo. Então aqui eu vou falar da evolução do Estado liberal até a evolução do Estado socioambiental. Isso aqui, inclusive, já foi matéria de prova de concurso público do Ministério Público para promotor de justiça, falando a ideia do estudo do Estado liberal até o Estado socioambiental. Então, você pode se deparar na evolução histórica dos direitos fundamentais com duas expressões. Você pode se deparar com a ideia de geração dos direitos fundamentais, que não está errado, viu? Você escutar geração, até porque é a terminologia utilizada pelo professor Paulo Bonavides. O professor Paulo Bonavides, que foi o idealizador do estudo aqui da evolução histórica dos direitos fundamentais, ele chama de geração. Mas você tem que ter muito cuidado que pode cair na tua prova geração ou pode cair com esse nominho aqui, dimensão. E aí, eu já vou te dar um bizu. Prefira dimensão ao invés de geração. Por quê? Porque primeiro, por um argumento muito simples para você que está estudando para concurso público. Primeiro, porque o Supremo, lá nos votos dos ministros, e nos acordos, né, ele utiliza dimensão e não geração. E segundo, porque tem uma crítica doutrinária bem relevante. Geração, aqui, que eu vou até colocar assim, traz uma ideia, aqui, isso já caiu em prova, inclusive, traz uma ideia de substituição. Substituição. E não é isso que se quer. Quer ver um negócio? A sua geração atual agora, nós estamos aqui em 2018, a sua geração está substituindo a geração dos seus pais. É uma geração substituindo a outra. A sua geração substitui a geração dos seus pais. E a ideia é que os teus filhos, a geração dos seus filhos substitua a sua. E aqui, em evolução dos direitos fundamentais, não é isso. Aqui não há que se falar em substituição. Aqui há que se falar em coexistência dos direitos fundamentais. Ou seja, uma dimensão coexiste com a outra dimensão. Você vai ver que não tem substituição na medida que se atinge um estágio, não é substituído, e sim o que foi conquistado vai coexistir com a outra dimensão. Então, vamos lá. Eu falei aqui para os senhores, muito importante,
Grave na tua prova, prefira dimensão ao invés de geração. Mas se cair na tua prova geração, você não vai marcar errado, mas saiba da crítica doutrinária, que não é substituição, por isso que se prefere dimensão e chama-se de coexistência. Então, feito esse introito, aqui bem importante, eu vou avançar e vamos falando aqui dos direitos que surgiram em primeiro lugar. Os direitos de primeira dimensão. E quando se fala em primeira dimensão, eu estou falando dos direitos que surgiram aqui, ó, isso já caiu em prova, no século XVII. Lá no século XVII. Eu vou trazer daqui a pouco vários documentos que marcam a primeira dimensão. Mas aqui já saiba, já caiu em prova de concurso público, salvo engano, num concurso de delegado da Polícia Civil do DF, perguntando em qual dimensão, qual século surgiram os direitos de primeira dimensão. Então, grave isso. Primeira dimensão, eu quero que você lembre, vamos direto ao ponto, vou até mudar a cor da minha caneta, vou colocar vermelho. Eu quero que você lembre que aqui na primeira dimensão, primeira consideração importante, surge o que nós chamamos de direitos civis e direitos políticos. Para a gente nem perder tempo. Primeira dimensão. Júnior, eu tenho que gravar isso? Vai ter que lembrar, meu amigo. São os direitos civis e políticos. Sabe por quê? Até aqui a primeira dimensão, o rei, o imperador, ele tinha poder de vida e de morte na vida de qualquer pessoa. A partir de agora, século XVII, o indivíduo fala assim, Estado, para! A partir de agora, eu tenho um direito fundamental. A partir de agora, você não pode tirar minha vida de qualquer maneira, você não pode me impor uma obrigação de qualquer maneira. A partir de agora, eu tenho um direito fundamental. Nessa relação, você, indivíduo, clamando direito contra os abusos do Estado, eu falo que o indivíduo ele criou um campo de força. Ele agora tem um escudo chamado direito fundamental. Ou seja, o Estado vai tentar tirar a sua vida, suprimir seu direito, mas a partir de agora eu tenho um direito fundamental. Nessa relação, o indivíduo contra os abusos do Estado, eu falo que está surgindo aqui os seus direitos civis e políticos. Quer ver? A partir de agora, o indivíduo tem poder. Aqui tem a capacidade do Estado não tomar a sua propriedade. Não tomar a sua propriedade. A partir de agora, o indivíduo tem seus direitos políticos, ou seja, a capacidade do Estado aqui na primeira dimensão, aqui, desses direitos políticos, quando eu falo direito político, eu estou falando aqui, ó, da liberdade de crença e religião. Porque até aqui, o Estado tinha uma religião oficial. E a partir de agora, o Estado não vai intervir na vida do administrado. E o administrado pode ter qualquer religião, ou não ter nenhuma religião. Essa é a primeira dimensão, porque a primeira dimensão é caracterizada da seguinte forma. Aqui na primeira dimensão, o Estado, o indivíduo acordou e falou assim, Estado, não faça nada por mim. Estado, se abstenha. É isso mesmo. O Estado é abstencionista. Grave esse nome, porque esse nome... Sangue de Jesus, misericórdia. Deus do céu, ó bagá. Já caiu em prova 1 milhão de vezes, meu amigo professor Silva acabou de chegar. Já caiu de prova 1 milhão de vezes com esse nome aqui, ó. O Estado é abstencionista na primeira dimensão. É isso mesmo. O Estado aqui na primeira dimensão, ele é um Estado negativo. Aqui na primeira dimensão, a obrigação do Estado é uma obrigação de não fazer. É isso, grave isso. Primeira dimensão, o Estado... Vou até gravar aqui com o meu marcador. O Estado é abstencionista, o Estado é negativo, a obrigação dele é de não fazer. Já grave também. Grave, o que eu vou te falar agora é muito importante. A primeira dimensão, nós temos aqui, eu não vou nem colocar no 3, vou colocar aqui depois disso. A primeira dimensão, nós temos alguns documentos. Isso aqui caiu no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, delegado de polícia, perguntando quais eram os documentos históricos que marcam a primeira dimensão. Você pode se deparar. Primeira dimensão, nós temos a Magna Carta de 1215, que vai lembrar lá do rei João Sem Terra, não é isso mesmo? Lá na Inglaterra, surge lá a Magna Carta, a Paz de Westfália, o Habeas Corpus Act, né, onde surgiu a ideia do habeas corpus, o ato de habeas corpus, Bill of Rights de 1688, a Declaração Americana de 1776, Declaração Francesa de 1789. Sabe por quê? Esses direitos que marcam aqui a primeira dimensão, os direitos civis e políticos, caracterizam o quê? A ideia de liberdade. É isso mesmo. Direitos civis e políticos. A partir de agora, o Estado é um Estado laico. Você sabe por que quando eu falo direitos políticos? Grave isso, meu amigo. A pluralidade política. Você sabe por que existem casamentos de pessoas do mesmo sexo? Você sabe por que você pode até discordar, mas você vai ter que aceitar, porque nós temos a pluralidade política. E o pluralismo político significa várias correntes
ideológicas, beleza? Então a primeira dimensão é caracterizada por liberdade. Liberdade de locomoção, liberdade de crença, olha pra cá, liberdade de crença e religião, liberdade de manifestação do pensamento, são esses direitos que marcam aqui a primeira dimensão. Então tu vai gravar. Primeira dimensão. Quais são os direitos que surgem? São direitos civis e direitos políticos. O Estado é abstencionista, é isso mesmo. O indivíduo acordou e falou, Estado, tu não precisa fazer nada por mim. Se você não fizer nada, tá valendo. Simplesmente não tira a minha vida, não tira a minha propriedade, não me impõe uma religião oficial, deixa eu viver a minha vida. Se abstenha, seja negativo, não faça nada. Sabe por quê? O indivíduo na primeira dimensão, ele quer gozar da característica da liberdade. Beleza? Só que o indivíduo descobriu o seguinte, se o Estado não fizer nada por ele, a vida pode ser uma vida de extrema miséria. E aí, meus caros, surgem então os direitos de segunda dimensão. E quando eu falo de segunda dimensão, surgiram lá no século XX, né, inspirados na Revolução Industrial Europeia. E quando eu falo não tem caô, não tem enxia, se você não lembrar, vai chorar na cama. Tu vai chorar na cama, vai chorar na cama. Quais são os direitos de segunda dimensão? Tem que lembrar e ponto final. São 3. São direitos sociais. Isso não cai não, tá? Econômicos, cai em prova não, viu? E culturais. E aqui, como é concurso público, não basta aprender. Tu tem que lembrar. Quais são os direitos de segunda dimensão? São 3. Quais são os direitos de segunda dimensão? Não tem caô. Olha o bizu. É para glorificar de pé, igreja. É para glorificar de pé. Olha só. Sociais, econômicos, olha o bizu, e culturais. Sentiu o mnemônico? Vai gravar na tua prova. Segue, a abreviação de segunda dimensão, né? Segue, sociais, econômicos e culturais. São direitos de segunda dimensão. Grave aí. Sociais, econômicos e culturais. Sabe por quê? Lembre, na primeira dimensão o Estado era o quê? O Estado era abstencionista. Na segunda dimensão, o Estado é o quê? Na segunda dimensão, o Estado é o quê? 2, aqui ó, o Estado é prestacionista. É isso mesmo. Agora o Estado vai te dar direito social. Isso, os direitos lá, vou até mudar a nossa corzinha aqui, ó, vou pegar aqui um azul. Os direitos do artigo 6º da nossa Constituição que vamos estudar. Direito à educação, cultura, lazer, segurança, previdência social, proteção à infância, maternidade, alimentação, moradia, direito a transporte, são direitos de segunda dimensão. É isso? Se conhecer lá, o senador Cristóvão Buarque, lá do Distrito Federal, vai querer te dar até direito à felicidade. É isso mesmo, direito social. Se conhecer lá a deputada do Rio Grande do Sul, lá, que é candidata ao governo, né, ela vai querer te dar direito à internet banda larga, porque, segundo ela, a internet ruim fere a dignidade da pessoa humana. Já pensou que lindo? São direitos sociais, econômicos, culturais. O Estado é prestacionista. Tu lembra aqui da primeira? Compara. Na primeira, o Estado é o quê? Negativo, né? Agora, olha só. Na segunda, o Estado, aqui, ó, vou mudar a cor, vermelho. O Estado aqui na segunda dimensão, o Estado é prestacionista porque ele é positivo. E a ideia do Estado agora não é de não fazer, é de fazer. Então, grave, ele é prestacionista, é um Estado positivo e a obrigação é de fazer. E é claro que tu vai lembrar alguns documentos aqui que marcam a segunda dimensão. Você tem aqui a Constituição Mexicana de 1917, que trouxe vários direitos sociais. A Constituição de Weimar, da Alemanha, né, que inclusive inspirou a Constituição Brasileira de 1934, a primeira Constituição de Getúlio Vargas, chamada de Constituição Social. Isso mesmo. Então aqui você tem a Constituição do México, de 1917, a Constituição de Weimar, que é a Constituição da Alemanha, de 19, a Constituição Brasileira de 34. Inclusive caiu no concurso da Assembleia, aqui do estado de Roraima, perguntando em qual Constituição surgiram os direitos sociais. É isso mesmo, é a Constituição Brasileira de 1934, a Constituição de Getúlio Vargas. Inclusive também surgiu no Brasil mandado de segurança. E a característica que marca, porque aqui você quer direito para quem? Olha, eu quero direito social, econômico e cultural. Eu quero igualdade. A grande característica aqui, ó, é a igualdade. Eu quero direito para todos que se encontram em situação de igual. Na verdade, só quem tinha educação, cultura, lazer e segurança era quem tinha recurso. A partir de agora, na segunda dimensão, eu quero direito social, econômico e cultural para todo mundo, né, que se encontre em situação de igualdade, porque
a característica que marca a segunda dimensão é a característica da igualdade. Agora, olha que pergunta escrota. Vou fazer agora. Muito, mas muito cuidado. Muito cuidado. Olha pra cá. Meu Deus do céu. Será que existem direitos negativos na segunda dimensão? Porque você sabe que os direitos da segunda dimensão são direitos positivos, negativos na segunda. Por isso que eu fiz a crítica de geração em dimensão. Vou até colocar, existem direitos negativos aqui na segunda dimensão? Vou colocar aqui, ó. Existem direitos negativos aqui na segunda dimensão? Existem! Alguém aqui me dá um exemplo de um direito social negativo? Um direito social negativo? Vou te falar agora. A greve. A greve, você vai encontrar lá no artigo 7º, a greve é um direito social negativo. E isso já foi objeto de prova da Polícia Federal, perguntando se existiam direitos negativos da segunda dimensão. Você vai lembrar que existem sim. A greve é um direito negativo da segunda dimensão. O Estado deixa o administrado, deixa o servidor fazer greve e não vai tomar o seu emprego. Então a greve é um direito social negativo, beleza? É um direito social negativo. Grave isso. Existem direitos negativos? Sim. Por isso que é coexistência. A primeira dimensão é negativa, não é? Beleza. Então coexistindo com a segunda dimensão. E aí vem a pergunta, e quais são os direitos de terceira dimensão? Chamados aqui, ó, de titularidade transindividual. Grave esse nome. O que é transindividual? Porque não é individual, porque perpassa a pessoa. É um direito que você não consegue identificar um destinatário. Ele é transindividual. Posso chamá-lo também, embora tenha diferenças técnicas, né, de difuso. Eu posso chamar também de meta-individual. Meta-individual. Tudo sinônimo que pode cair na sua prova. Transindividual, vou até grifar, transindividual, difuso e meta-individual. Olha a pergunta de prova. Os direitos de terceira dimensão são caracterizados como direitos transindividuais, difusos e meta-individuais. Certo? O que significa isso? É um direito que você não consegue identificar o destinatário. Não é nem meu e nem seu, ele é de todo mundo. São direitos difusos. Sabe por quê? Aqui na terceira dimensão, eu não estou pensando apenas em mim. Eu não estou pensando apenas em você. Eu estou pensando em todos. Eu estou agindo aqui, ó, com fraternidade, ou, como gosta o professor Alexandre de Moraes, solidariedade. Fraternidade ou solidariedade são direitos de terceira dimensão. Fraternidade ou solidariedade. Terceira dimensão. Fraternidade ou solidariedade. Grave isso. Meu amigo, coincidência ou não, a primeira, segunda e terceira dimensão me lembrou o lema da Revolução Francesa. Liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. É isso mesmo, tá aqui, ó. Fraternidade. Quer ver? Vamos voltar aqui. Olha lá. Liberdade, primeira dimensão, né? Vou até colocar aqui do lado. Liberdade, primeira dimensão. Liberdade, primeira dimensão. Tá aqui, ó. Igualdade, segunda dimensão. E fraternidade e solidariedade, sinônimo, né? Terceira dimensão. Liberdade, igualdade, fraternidade. Primeira, segunda, terceira dimensão. Liberdade, igualdade, fraternidade. Primeira, segunda, terceira dimensão. Cuidado, cuidado com isso. E aí vem uma perguntinha. Quais são os direitos aqui de terceira dimensão na classificação do mestre cearense Paulo Bonavides? Você tem aí, ó, já caiu em prova só 1 milhão de vezes. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto na Constituição, chamado inclusive aqui, né, de direito individual. Lembrando que a Constituição, o rol dela é exemplificativo. O direito à paz mundial, um mundo sem guerra, é um direito de terceira dimensão. Um direito de comunicação e o direito ao desenvolvimento. Então dê um print screen aí, ó, e grave, porque vai cair na sua prova, vai perguntar onde surgiu o direito, qual é a dimensão que está inserido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E você vai lembrar que é um direito de todos. Não é nem meu e nem seu o meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito de todos. Ele é meta-individual, ele é transindividual, ele é difuso. O direito à paz mundial, o direito de comunicação, o direito de desenvolvimento são direitos
transindividuais que perpassam a pessoa, e isso cai muito em prova de concurso público, beleza? Cai muito em prova de concurso público. E para a gente fechar a evolução histórica, esse primeiro tópico aí do seu edital, olha a pergunta: existem direitos de quarta e quinta dimensão? Sim ou não? Existem direitos de quarta e quinta dimensão? Existem sim. Existem direitos de quarta e quinta dimensão. Quando eu falo de quarta dimensão, vou até grifar aqui, e quinta dimensão, você vai lembrar, bem rápido, eu estou falando da classificação do Paulo Bonavides, com a globalização, ou seja, com acesso à informação e muita informação, a internet, né? Surgem os direitos de quarta geração, ou, você sabe que eu posso chamar de dimensão. Você vai lembrar de engenharia genética, transgênicos, o direito, aqui a ideia de softwares, né? A informação como um todo, direito de globalização, você tem engenharia genética, transgênicos e softwares. Você ainda tem também, que eu vou colocar aqui do lado, aqui eu estou falando da quarta, né? Vou até grifar aqui, nesse lugar aqui eu estou falando da quarta geração. Nós temos também os direitos de quinta dimensão. E aqui, amigo, eu já posso falar uma coisa para você. Pode até cair na tua prova, quarta e quinta dimensão. Mas eu já queria fazer aqui um comentário. A doutrina não existe uma concordância aqui, não existe uma unanimidade na doutrina. Você vai encontrar doutrinador que fala uma coisa na quarta dimensão, doutrinador que fala outra na quarta dimensão. Até a terceira dimensão tem acordo. Até porque o Supremo só reconhece até a terceira dimensão. A partir da terceira você vê que tem divergência. Só que eu já vi cair em prova, perguntando em prova. E a doutrina majoritária vai no pensamento do professor Paulo Bonavides. Aí eu quero que você lembre aqui, ó, quarta dimensão, direito de engenharia genética, transgênico e softwares. Quarta dimensão. A quinta dimensão, acompanhe comigo aqui, ó. Na quinta dimensão, você vai lembrar que tem um direito aqui, a ideia, nós falamos, a doutrina também fala, direito de manipulação genética, que está aqui na engenharia genética, mas fala aqui, manipulação genética, na quinta dimensão, manipulação genética, na quinta dimensão, e fala inclusive também o direito à paz mundial. Paz mundial. Paz mundial. O direito à paz mundial também está na quinta dimensão. Manipulação genética e direito à paz mundial estão marcando aqui a quinta dimensão dos direitos fundamentais. Tranquilo, meus amigos? Firme até aqui? 100%? Eu volto daqui a pouco fazendo exercício aqui do nosso primeiro bloco de Direito Constitucional. Um beijo no seu coração. Valeu, coragem.